Nicole Luise, Letícia Campos, Michele e Nicole Fungi, com auxílio da editora responsável pela edição Brasil, Márcia Azevedo, e professora Luciana Mantovani. Hoje estamos trabalhando como voluntárias para a revista Água Simples, uma publicação do Instituto Mexicano da Água, com o objetivo de entrevistar o Dr. Flávio José. Bom, hoje vamos entrevistar o Dr. Flávio José Rocha, que é mestre em meio ambiente pela UFPB, doutor em ciências sociais pela PUC de São Paulo, pós-doutorado pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente pela USP e é autor do e-book Vendo Água Privatizada, que reúne textos publicados no portal de notícias Ecodebate. Desculpa. Eu passo a palavra para o senhor, doutor. Eu quero agradecer vocês, né? Eu dei uma olhada na revista, até fiquei curioso como vocês chegaram ao meu nome, né? Mas eu tenho, assim, uma grande paixão pelo assunto água. A água até outro dia uma amiga brincou comigo, né? Disse, conversando com o Flávio, vai sair água, não tem jeito. Porque é uma grande paixão mesmo, né? Então, não vou dar spoiler, porque a gente vai falar sobre água. Eu estou falando aqui de João Pessoa, na Paraíba, né, onde eu moro atualmente. Já morei em São Paulo vários anos, por isso que eu fiz doutorado e pós-doutorado aí. Eu morei quase 9 anos em São Paulo. É um lugar que me deu muita coisa, né? Então tenho saudades de São Paulo. Mas é isso. Então vou deixar a palavra para vocês. Ouvi dizer que é a capital mais bonita do Nordeste. Mas é linda mesmo. Não é porque eu moro, mas é uma cidade muito bonita. Para iniciar as perguntas, começa com a Letícia. Com a Letícia Campos. Boa noite. Eu sou a Letícia, eu sou a irmã caçula da Maiara. E a minha pergunta é, o que é a privatização? Então, vamos começar pela palavra privatização, né? Quando eu faço uma privatização, eu tenho que colocar aquele objeto no poder de um certo grupo, né? Então, quando eu coloco esse objeto, esse elemento da natureza, no poder de um certo grupo, isso significa que eu vou deixar outros grupos de fora sem acesso a esse objeto ou a esse elemento da natureza, né? Então, privatização vai sempre significar, lá no fundo, vai significar isso. Eu privo os outros de ter acesso, a não ser que os outros paguem por esse objeto ou por esse elemento natural. Então, a privatização lá, assim, na sua origem, na sua palavra, quer dizer isso, né? Tornar privado, privar. Obrigada. Nada, Letícia. A próxima pergunta é minha e é por que privatizar a água? Então, esse é um assunto bem complexo, porque, na verdade, a água sempre foi privatizada de alguma forma na história da humanidade, né? Sempre teve casos de privatização, né? Então, se você pega... vou colocar de uma forma assim, dentro de um contexto religioso. Se você pega alguns casos bíblicos, você vai ver que alguns grupos privatizavam a água. Por quê? Porque isso gera poder, né? A água dá poder a qualquer pessoa que tem a propriedade da água, né? Gera poder, riqueza, né? Então, a água, de certa forma, ela sempre foi privatizada em algum momento na história da humanidade. Tanto é que rios, lagos,
eles dividem as fronteiras, né, dos países. Tem muitos tratados nacionais e internacionais, porque os países ficavam brigando. Esse rio é meu, porque a água é justamente isso, gera riqueza, gera poder. Então, os países tiveram que entrar num acordo e dizer, olha, então vamos dividir a nossa fronteira aqui no rio. Metade dessa margem para cá é de vocês, metade dessa margem para cá é minha, né? Então, a água sempre foi. Mas chegou um momento em que os governos perceberam que a água era tão importante para a saúde pública, né, para a qualidade de vida da população, que a água passou a ser um bem público. O que é isso? Passou a pertencer ao Estado, né? E isso só vai mudar a partir dos anos 60, né, quando a França começa a conceder o serviço de saneamento para as empresas privadas. Depois, nos anos 80, a Inglaterra privatiza a água. Até então, os governos protegiam a água, diziam, não, isso é um bem público e pertence a toda a população. A partir dos anos 60 é que começa essa mudança, né? Claro, tem uma grande discussão, porque a França ela concedeu para as empresas privadas, embora nos últimos anos vários municípios da França estão remunicipalizando o serviço de saneamento. Paris, por exemplo, há alguns anos, remunicipalizou. Por quê? Porque a qualidade do serviço caiu muito e os preços estavam altos. Então, várias cidades da Europa e do mundo todo, Argentina, as Filipinas, Estados Unidos, estão dizendo, não, nós não queremos a privatização. Mas existe um interesse, né, a sua pergunta, por quê? É que existe um interesse, existe uma coisa chamada mercado da água, né? Existem empresas grandes no mundo que têm se voltado para o mercado da água, dizendo, olha, esse é um mercado muito lucrativo, né? A água é uma coisa que pode dar muito lucro. A gente sabe, por exemplo, vejam a questão da água mineral, né? Quanto lucro dá água mineral? Às vezes uma garrafinha, às vezes um copinho, dependendo de onde você compra aí em São Paulo, é R$3, R$4, R$5 um copinho de água, né? Então, imagina o lucro que isso dá para as empresas, né? E o imposto que elas pagam por isso é mínimo. Então, a grande despesa que ela tem é extrair a água, depois transportar e embalar naquela garrafa de plástico ou no copinho de plástico, que depois vai se transformar naquela montanha de lixo no mundo, né? Então, a água é uma coisa que dá muito lucro. Lá no fundo, Letícia, o que está por trás dessa coisa da privatização é a vontade de lucrar com a água. Obrigada. Nada. Boa noite, Flávio. A terceira pergunta é minha. Prazer, meu nome é Giovana. Prazer, Giovana. Em primeiro lugar, gostaria de, né? E a minha primeira questão é a seguinte: privatizar a água é algo positivo ou negativo? Então, a minha opinião é que é algo negativo. Por quê? Porque, como eu já disse no início, a gente priva outros grupos. A outra coisa é que quando você transforma a água numa mercadoria, e eu não sou contra os negócios privados, eu sempre deixo isso muito claro, mas a água é um bem essencial para a vida. Ninguém briga com a sede. Não existe pessoa que possa vencer a sede. Por isso, os tratados internacionais bélicos dizem que numa guerra não se pode atacar reservatórios de água. É extremamente desumano. Veja, até os tratados que falam que vão lá, os acordos para as guerras, dizem isso, que é desumano. Só que quando você privatiza, a gente sabe que uma empresa privada,
Para sobreviver, ela precisa dar lucro. É a lógica. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, né? Só que quando você vai para a água, é muito complicado, porque olhe em volta de vocês se tem alguma coisa que não precisou de água. Tudo que está aí em volta de vocês, na casa de vocês, precisou de água. Inclusive vocês. Hoje vocês já beberam água. Porque depois de 3 dias, se a gente não toma água, a gente desidrata completamente, os órgãos começam a ressecar. Então, veja, a água é essencial, mas não só para os seres humanos, né? Todo ser vivo nesse planeta precisa de água. Não é um precisar qualquer, é uma necessidade vital. A água é uma necessidade vital. Por isso eu sou tão contra. Há uma outra coisa também, né? Quando você privatiza, vou colocar o caso da Sabesp, né? A Sabesp é uma empresa mista, né? A gente sabe, já é uma empresa um pouco privatizada, né? Com uma mentalidade já de empresa de mercado. Mas, se você privatiza toda a Sabesp, veja o que acontece. O saneamento é um monopólio natural. O que é um monopólio natural? Que na sua casa só passa uma tubulação na calçada. Você não pode escolher, hoje a Sabesp está muito cara, eu vou trocar para outra empresa. Não tem como, né? Você só vai conseguir a água se for pela Sabesp. Então, isso é que a gente chama de monopólio natural, né? Então, imagina uma empresa privada, dona de um monopólio tão importante o quanto é a água. Toda a riqueza que é produzida envolve água, né? As mercadorias, remédios, tudo envolve água. Então, é muito perigoso quando você coloca algo que é essencial para a vida humana nas mãos de tão pouca gente. Porque uma coisa é ter biscoito numa empresa privada, ou óleo de comida, ou refrigerante, mas água é muito importante para ficar nas mãos de tão pouca gente. Por isso é tão importante que ela seja um bem público, né? Que existam leis para proteger os nossos rios, né? Existam leis para proteger os nossos lagos, nossas lagoas, nossos riachos, porque os rios são as veias do planeta, né? Então, quando você privatiza, por exemplo, saneamento, distribuição de água, é muito sério isso, né? Você está colocando também, fazendo com que pessoas que não tenham condições de pagar preços altos, elas acabem sendo privadas. E, historicamente, por que eu sou contra, Giovana? Porque, historicamente, quando você olha no mundo todo, onde a água foi privatizada, os preços aumentaram muito. No início, não. Mas, com o passar dos anos, o valor foi aumentando muito. Como um exemplo bem próximo da gente, eu vou dar a Bolívia, né? A Bolívia privatizou a sua água no final dos anos 90. E o que aconteceu? Os preços aumentaram tanto que em 2000 houve uma grande, grande revolta do povo em Cochabamba, na cidade de Cochabamba, que ficou conhecida como a Guerra da Água, e morreram mais de 70 pessoas nos protestos, né? E a empresa teve que, inclusive, no contrato da empresa privada com o governo boliviano, estava lá no contrato que era proibido para a população armazenar água da chuva. Porque se você armazenasse água da chuva, você não ia consumir a água da empresa, né? Então, tem até um filme com um ator muito famoso, o ator mexicano Gael Garcia, que é um filme que se chama E Também a Lluvia, e também a chuva, né? Que também não podia. Está no YouTube, né? Então, veja que loucura é a privatização, quando você coloca a água como uma mercadoria qualquer, que não é. Água não é biscoito, água não é óleo de comida, água não é azeitona, né? Água é essencial para a vida no planeta.
Obrigado, Giovana. Muito obrigada, Flávia. Foi uma resposta assim, muito esclarecedora e acho que cheia de coisas assim que a gente não sabia, né? Muito obrigada. Nada. Olá, Flávio. Boa noite. Meu nome é Michele Cristina e a próxima pergunta é minha. Eu gostaria de saber quais os benefícios que a privatização da água pode trazer para a população. Então, como eu coloquei no início, né, quando uma empresa privada do mercado da água ela faz um contrato com o governo, né, para tanto a distribuição da água quanto a coleta de esgoto, sempre tem muitas promessas. Sempre são muitas promessas. E a primeira promessa é: nós vamos universalizar o saneamento. Essa é sempre a primeira promessa, né? Historicamente, não existe nenhum país no planeta que universalizou o saneamento com empresas privadas. O saneamento moderno, como a gente conhece hoje, né? Porque assim, os povos antigos já tinham um modelo de saneamento. A gente não está inventando a roda, né? Às vezes, a sociedade ocidental acha que está criando algo novo, quando os povos antigos do Oriente Médio, tinham grandes sábios, né, no Japão, na China, já tinham modelos de saneamento bem adiantados, né? Não tinha uma tecnologia que a gente tem. Ou, por exemplo, Roma, né, que tem um sistema de distribuição de água com mais de 2.000 anos, e você vai lá em Roma, ainda estão lá as fontes em funcionamento 2.000 anos depois. Aliás, eu vou bem rapidinho aqui abrir um parênteses, dizer que a palavra rival vem de rios, de briga por rios, pela água, dos rivales, né? Uma palavra latina, rivales. Os pequenos rivales, pequenos rios que os vizinhos brigavam na Roma antiga por essa água. Por isso a gente diz, tem uma rivalidade aí, ou seja, tem uma briga pelos rivales, né? Veja o quanto a água é importante, que criou até palavras que estão na nossa língua hoje e a gente nem sabe, né? Então, essa questão do saneamento, por que ela é tão séria na questão da privatização? Desculpe, quem foi que perguntou? Eu me perdi. Foi... Tá. Foi eu. E eu acabei falando demais e me perdi na pergunta. Você repete a sua pergunta, por favor? A minha pergunta foi sobre quais seriam os benefícios da privatização da água para a população. Sim. Então, aí quando a empresa, né, faz o contrato, tem muita promessa. Muitas promessas, né? Só tem um país que privatizou o saneamento totalmente, que foi a Inglaterra. Mas os preços aumentaram tanto. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos tem lugar que as pessoas estão mandando cortar a água porque elas não têm condições de pagar mais pela água. Então, elas estão dividindo com os vizinhos, estão indo pegar impostos. A mídia não está contando isso, mas o problema da água nos países ricos é seríssimo, os lugares que privatizaram. Por isso, Paris remunicipalizou. Então, eu não vejo benefício na privatização da água. Eu não estou dizendo que as empresas públicas são perfeitas. Elas não são perfeitas. Tem muito que melhorar. Todas as nossas empresas públicas de saneamento têm muito que melhorar, né? E uma forma de melhorar é o controle social. O que é isso? É a população fiscalizando, é a população entendendo de onde vem sua água. No mundo urbano, isso é muito complicado, porque a gente abre a nossa torneirinha e a gente não para pensar todo o caminho que aquela água fez para chegar até a nossa torneira num bairro de São Paulo, né? Captação, às vezes 100 quilômetros de distância, captação, transporte, armazenamento nas grandes barragens, tratamento, transporte para as redes
urbanas, até chegar na nossa cidade, até chegar na nossa torneira, né? E isso, obviamente, tem um custo. A gente paga uma taxa de serviço, né? E é interessante que é um dos poucos serviços onde o governo ganha dinheiro, né? Porque tem uma taxa e o governo arrecada. Então, ele tem a obrigação de reinvestir esse dinheiro que ele ganhou, né? E o controle social é muito importante por isso, porque a população organizada, e aí em São Paulo tem algumas organizações que, assim, desde a crise hídrica em 2014, vem trabalhando, né? Tem bairros em São Paulo que tem muita dificuldade de receber água. A periferia da Grande São Paulo tem problemas seríssimos com água. Pessoas que, às vezes, que moram na periferia, que a água só chega às 11 horas da noite, né? Então, assim, não estou dizendo que a empresa pública é perfeita, não, precisa melhorar e precisa melhorar muito. Mas eu não conheço, historicamente, países que foram beneficiados com a privatização. Ah, sim. Muito obrigada. Nada. A próxima pergunta seria da Nicole Fuji, mas ela infelizmente não pôde participar, então vou fazer a pergunta dela. Tudo bem. São quais as vantagens e desvantagens em se privatizar a água? Uhum. Então, um pouco das desvantagens eu já falei, né? Assim, um outro lugar, vou dar o exemplo de Rio Claro, né? Aí em São Paulo. Rio Claro tem a primeira parceria público-privada do país no campo do saneamento, né? Na área de esgoto. É aí no interior de São Paulo, né? E foi em 2007. E a promessa é que em 5 anos seria universalizado. O que é isso? Que em 5 anos todas as residências teriam ligação com esgoto, né? Quando chegou em 2012, só tinha 30%. Então, a população, obviamente, todos esses anos, a empresa lucrando, recebendo, né, e não fez o que era prometido. Então, o Ministério Público acionou a empresa, né? Graças a Deus, hoje a gente tem assim, muita gente boa no Ministério Público, né? Defensorias de meio ambiente, do cidadão, e aí acionou. E aí ficou acordado que aí ficou acordado que deram um novo prazo para 2016. Aí já eram quase 10 anos. E aí, quando chegou em 2016, realmente, agora já tem tipo 92% a 93% do município que é atendido. Mas olha o tempo que levou essa empresa lucrando sem cumprir a cláusula do contrato. E só fez porque o Ministério Público foi em cima, né? Então, esse é um exemplo, assim, como é difícil, né? Por quê? Porque a empresa privada tem uma lógica diferente, né? Para sobreviver, a empresa privada precisa de lucro. E como eu já disse, eu não sou contra as empresas privadas. Mas com a água, isso é muito complicado. Por quê? Porque a água é essencial, né? A gente não vive sem água, as empresas não vivem sem água, né? Ela é essencial para a nossa vida. Então, quando você privatiza, é muito complicado, porque quando é público, você aciona o Ministério Público, você muda o governo, você mesmo se candidata a vereador, a prefeito, vai lá, a prefeita, e luta pelo que você acredita. É muito importante que vocês, jovens, se envolvam com políticas públicas cada vez mais, se interem do que acontece na cidade, no estado, para poder fazer a intervenção, né? É muito importante conhecer para poder fazer as intervenções que a gente deseja. Então, eu realmente não vejo vantagens na privatização da água, né? Justamente por isso, porque historicamente eu não conheço nenhum lugar do planeta onde foi universalizado com a empresa privada.
um pouco da história do saneamento como a gente conhece hoje. No final do século XIX, né, quando a ciência estava avançando, então alguns cientistas perceberam uma relação entre a água contaminada e doenças. Ainda hoje, milhões de crianças morrem por causa da água contaminada, né? Então, quando eles perceberam isso, disseram, não, a gente tem que trazer água limpa para a casa das pessoas. Mas isso era final do século XIX, os municípios não tinham condições de fazer isso, então os municípios concederam para empresas privadas fazerem isso, cobrarem das famílias, com a promessa de que o serviço ia aumentar, né? Então, começa num bairro, mas a gente vai conceder a vocês para vocês aumentarem esse serviço. E claro que as empresas só queriam ficar nos bairros ricos, né? Que sabiam que tinha garantia de pagamento. As empresas não queriam ir para os bairros pobres, como ainda hoje é assim, né? E aí, quando teve surtos, por exemplo, a gripe, né, no início do século XX, então a população começou a reclamar, dizer, olha, essas empresas prometeram, mas não expandiram o serviço. Então, os municípios tomaram, né? E aí, quando os municípios tomaram, aí sim foi que expandiram. Porque a água é garantia de saúde também, né? Quando a gente corta o direito à água, a gente está cortando vários outros direitos. Por exemplo, saúde, cozinhar, água limpa para cozinhar, né? Lazer, tudo isso é um direito que é como uma bola de neve, né? A gente corta uma coisa e aí a gente começa a perder outras coisas. Por isso que é tão importante a garantia. A água é um direito fundamental, garantido numa resolução da ONU, que foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU, que foi aprovada em julho de 2010. Por quê? Porque é essencial, um direito fundamental para a vida. E o Congresso Brasileiro, agora, mês passado, o Senado votou a água também, olha, até uma vergonha, que em pleno ano de 2021, foi que o Senado votou para colocar uma emenda na Constituição em 2021. A nossa última Constituição é de 1988, vocês nem estavam nascidas, né? E é uma Constituição jovem no país, né? Historicamente. Mas, olha, o Senado só votou agora, no mês passado, né? Para colocar a água como direito fundamental na nossa Constituição. E aí está no Congresso para os deputados votarem. É até uma vergonha, né? Que em pleno 2021 a gente tenha que votar isso ainda, quando a gente sabe que é, sim, essencial e fundamental, né? Então é isso, Letícia. Você já viu que eu gosto de falar sobre água, né? Eu avisei que água é paixão, então eu... Obrigada. E a próxima pergunta também é minha, que é como é possível resolver o problema da privatização? Uhum. Então, a primeira coisa é isso, é entender que a água é um direito fundamental, né? Não existe ser humano, não existe animal, não existe planta que sobreviva sem água. Por isso que é tão importante que a água não seja privatizada. Existem algumas saídas, né? Existe a tarifa social, né, para pessoas que não têm um rendimento alto, né? Em vários estados têm tarifa social. Existe uma coisa que a gente não tem no Brasil ainda, mas alguns países da América do Sul já têm, que é o direito vital à água. Que eles chamam de mínimo vital. O que é esse mínimo vital? A ONU e outros organismos, eles fizeram cálculos quanto cada ser humano necessita de água por dia para sobreviver, calculando água para beber, água para higiene, água para cozinhar, né? E dependendo do organismo, né? Cada organismo tem sua metodologia, eles chegaram à conclusão que é entre 50 e 100 litros de água por dia, para cada ser humano, né? Isso vai depender do organismo internacional. A ONU tem um cálculo, o Banco Mundial tem outro.
E aí, alguns países estão usando esse cálculo para dizer, olha, isso é um mínimo vital que a nossa Constituição diz que a gente tem que zelar pela vida dos cidadãos. E se a água é vital para manter os nossos cidadãos e as nossas cidadãs pelo menos vivos, não é com luxo, não é mais vivos, manter essas pessoas vivas, então a gente vai providenciar, fazer com que cada ser humano desse município receba esse mínimo vital e o que passar disso, eles vão pagar. Né? Então, é uma solução que está surgindo por aí. Agora, durante a pandemia, eu queria lembrar a vocês que qual é a primeira vacina? A primeira vacina é a água. Se vocês lembrarem bem, todos os médicos, todos os especialistas, o que é que eles diziam primeiro? Lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Então, veja, a primeira vacina não é a Coronavac, não é... Tudo isso é muito importante, né? Isso é extremamente importante. Mas a primeira vacina é lavar as mãos. E como é que as pessoas vão lavar as mãos onde não tem água, onde não tem o acesso à água, né? Água limpa, água, porque não é só água, é água limpa, água de qualidade, água tratada, que a gente tem direito, né? Todos nós temos esse direito, né? Então, essa é uma possibilidade, um mínimo vital, né? Uma outra possibilidade é a água como um bem comum, né, que vários especialistas estão trabalhando isso, dizendo, olha, a água é um bem comum da humanidade. Um bem comum, às vezes as pessoas confundem, dizem, agora é de todo mundo manda, e aí todo mundo faz o que quer. Não é isso, é justamente o contrário. Porque pertence a todo mundo tem que zelar por aquele bem, porque é comum, é da humanidade. Eu não tenho direito, por exemplo, de poluir os rios. Tanto que hoje a gente fala no direito à água e no direito da água. A água também tem seu direito, né? A gente não tem direito. Veja o que a cidade de São Paulo fez com Pinheiros e outros rios, né? Que você tem fotos dos anos 40, dos anos 50, as pessoas nadando nos rios, as pessoas de São Paulo, os paulistanos, tomando sol na beira do rio, né? Imagina isso hoje, como seria lindo, né? Poder colocar uma cadeira na beira do rio, né? Seria lindo. Então, a gente vai matando os rios. Nós também não temos esse direito, né? Então, é pensar a água também como um bem comum da humanidade. Não que agora todo mundo vai fazer o que quer da água, mas é justamente o oposto, né? Todo mundo tem o direito de zelar pela água, de cuidar da água. Muito obrigada. Boa noite, Flávio. A próxima pergunta é minha e meu nome é Nicole. Bom, eu gostaria de saber, a privatização da água pode ser feita de qual maneira? Então, isso é uma pergunta muito boa, Nicole, porque tradicionalmente a gente acha que a privatização é assim, é passar uma empresa que pertence ao Estado para o setor privado. Com a água, isso não está acontecendo mais. Por quê? Porque a água é uma coisa muito complicada, né? Vocês que moram em São Paulo eram crianças em 2014, ou pré-adolescentes, né? Estavam começando a adolescência em 2014, mas eu estava em São Paulo durante a crise hídrica, né? Seríssima, que foi para o volume morto, o primeiro volume morto, o segundo volume morto, o terceiro, chegou até o terceiro volume morto, né? Então foi muito sério. O que acontece? A Sabesp, vou dar o exemplo da Sabesp, né? É uma empresa de economia mista, 51% pertence ao governo de São Paulo, 49% a empresas privadas. E já está na Bolsa de Valores de São Paulo e de Nova York. Então, durante o ano de 2014,
os acionistas privados receberam mais de 500 milhões de reais de lucro da Sabesp. E isso em plena crise hídrica, quando esse dinheiro deveria ter sido investido para mitigar, para diminuir a crise, né? Então, isso está documentado, não é? Isso está na mídia, todo mundo sabe disso, né? Agora, todo mundo só culpava o governo de São Paulo, que tinha culpa mesmo, né? Mas a Sabesp não pertencia apenas ao governo, também pertencia a empresas privadas. Então, veja só, outros casos, hoje as empresas do mercado da água não querem mais o repasse total, porque a água é muito complicada. Como eu disse, a água é vital. Então, se tem uma seca, uma estiagem, uma crise hídrica, ninguém fica com sede. Quando você chega em casa à tarde da noite, você quer tomar um banho. Se não tiver água, vai ter um culpado. Então, hoje, as empresas do mercado da água, elas não querem mais a privatização total. Elas querem a concessão ou entrar como parceiras, ou o que a gente chama de parceria público-privada. E o que é isso? O Estado vai ficar responsável pela estrutura, né, pela infraestrutura, e as empresas vão ficar responsáveis pela distribuição e arrecadação. Então, é muito bom para as empresas privadas, né? Porque se tiver algum problema, elas saem e dizem, olha, fica que o problema é teu. Então, hoje em dia, existem várias formas de se privatizar. Concessão, né? Empresas mistas, como é o caso da Sabesp, em São Paulo, da Copasa, em Minas Gerais, ou as empresas público-privadas, que já tem várias agora no Brasil. E o ano passado, no dia 20 de junho, foi votado o novo marco regulatório do saneamento, né, que está mudando tudo também, que é uma coisa muito complicada, né, que o que é que acontece? Os estados estão repassando as áreas lucrativas para as empresas privadas, e o Estado vai ficar responsável pelo interiorzão, né? Porque as empresas privadas não querem, por exemplo, uma cidadezinha lá do Oeste Paulista, de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, não dá lucro para a Sabesp, né? Então, o que acontece? A Grande São Paulo meio que ajuda a pagar a despesa daquelas cidadezinhas pequenas, né? E o que vai acontecer? Se houver uma concessão da Grande São Paulo, que são 39 municípios na Grande São Paulo, né? O ABC, mas também várias outras cidades, isso é muito lucrativo. Então, o Estado vai perder esse lucro e vai continuar tendo a despesa das cidades pequenas, né? Então, a gente tem aí mais um novo problema, Nicole, aí pela frente com a questão da água. Mas sua pergunta é muito boa, porque antes era assim, houve uma privatização, era passar a empresa estatal para a iniciativa privada. Hoje não, com a água, como a água é um assunto tão complicado e tão essencial, as empresas privadas não querem uma privatização total, né? Não sei se eu fui claro com a sua Foi muito claro, obrigada. Nada. A pergunta de agora é minha e eu gostaria de saber se, dos países que colocaram a privatização da água em prática, se foi eficaz e como funciona. Então, como eu disse, houve no final do século XIX, né, toda aquela onda de início de... Até porque os países não tinham experiência com o saneamento, né? Então, Inglaterra, França, Estados Unidos, o Brasil, inclusive o Brasil, no início do século XX, a cidade de São Paulo, ela era abastecida por uma empresa inglesa, Santos, né? Também... Só que aí, como eu disse, as empresas não cumpriram o que estava no contrato, que era a expansão da rede, né?
e muitas vezes nem cuidavam da rede, da tubulação, né, de tratamento, porque tudo isso é muito caro. Então, as empresas privadas não cuidavam disso. E acabou deteriorando a tubulação e tudo. E aí o Estado retomou, né? A Inglaterra, aí a França, nos anos 60, começou um processo que eles chamam de concessão para as empresas privadas, né? Que agora está sendo revisto e os municípios estão retomando justamente por isso, porque as empresas privadas não estavam tratando a água adequadamente, os preços estavam altos, né? Os Estados Unidos não tem muitas empresas privadas tomando conta da água, existe uma campanha seríssima, por exemplo, a cidade de Baltimore, que é uma cidade grande, disse não à privatização, né? O estado da Filadélfia também vem resistindo muito à privatização. A cidade de Nova York, também a água não é privatizada, e é uma água, inclusive, mais barata do que em outras cidades, né? Aqui no Brasil foi o mesmo processo. Agora, a Inglaterra, nos anos 80, privatizou todo o sistema, né? E aí o que acontece? Os preços aumentaram muito, 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 muito. Em alguns lugares, o que é que as pessoas estão fazendo? Elas estão se reunindo em cooperativas de crédito, e aí elas estão comprando as ações das empresas, porque é dividido em distrito, e aí elas não conseguem fazer com que a empresa volte a ser estatal. Mas aí elas têm um domínio sobre a empresa para não deixar os preços aumentarem tanto, né? E aqui no Brasil, até os anos 90, as empresas eram todas estatais, né? Como eu já disse. A partir dos anos 90, com a chegada do neoliberalismo, então começa a privatizar as empresas aqui no Brasil, né? E agora, de um ano para cá, depois do marco regulatório, esse é um processo bem acelerado, né? Então, a gente já teve a região de Maceió, a gente está tendo agora, hoje pela manhã, teve uma audiência pública na Assembleia de São Paulo, né, para dividir em regiões, né, a distribuição em regiões. Vocês podem entrar no site da Assembleia, vocês vão ver por quê. Porque o novo marco regulatório pede que se divida em regiões para poder privatizar por regiões. Então, no país inteiro, não é só São Paulo, isso é um processo que está acontecendo, de dividir por regiões, né? E aí, porque isso é uma exigência do mercado também. Ah, sim. Muito obrigada. Nada. Bom, a próxima pergunta é minha. Como a privatização da água pode ajudar o país na questão financeira e estrutural? Essa é uma ótima pergunta também, porque se vocês lerem as reportagens, vai estar sempre dizendo assim: o Estado não tem condições de investir em saneamento. Se vocês olharem todas as reportagens, vão dizer isso. O Estado, né, o país não tem condições de investir em saneamento, por isso é tão importante a iniciativa privada. Então, vamos ver algumas mentiras. A primeira mentira é: a iniciativa privada já está no saneamento. Por exemplo, as nossas barragens, elas são feitas por empreiteiras privadas, né? Por exemplo, as tubulações nas ruas são feitas por empreiteiras privadas. Até os leituristas que passam nas nossas casas, nos nossos prédios, nos nossos condomínios, são de empresas privadas terceirizadas, né? Se vocês olharem, né, a Sabesp contrata a empresa para as pessoas fazerem a leitura nos relógios, né, do consumo. Então, veja, a iniciativa privada já está aí em muita coisa do saneamento. Isso é uma mentira que não tem iniciativa privada. A segunda mentira é que não tem dinheiro para investir no saneamento. Por quê? Se vocês olharem nas novas... Semana passada, a SEDAI, do Rio de Janeiro,
foi concedida para empresas internacionais, né? E por quê? Porque o BNDES, que é um banco do Estado, um banco estatal, né, que pertence ao país, ele designou vários milhões de reais para emprestar essas empresas, para investir na expansão do saneamento. Ou seja, e há um juro subsidiado, que é isso, um juro mais baixo do que o de mercado. Ou seja, o país não tem dinheiro para investir no saneamento, mas o país tem dinheiro para emprestar a multinacionais a juros subsidiados. Então, qualquer pessoa um pouquinho mais inteligente vai ver que isso não tem lógica, né? Que a gente não tem dinheiro para investir e a gente tem dinheiro para emprestar a uma empresa multinacional, né? Então, veja, isso é uma outra mentira. E a terceira mentira é que a única forma de se universalizar o saneamento é com a iniciativa privada. Como eu já disse, historicamente, não existe até hoje nenhum país no planeta que universalizou com a privatização. Foi sempre o investimento do Estado. Por quê? Porque é muito caro. É muito caro. Vocês imaginem, só fazer um banheiro na casa da gente já é caro, né? Qualquer reforma na casa da gente é caro, os pais de vocês sabem disso, né? Agora, imagina o que é colocar a tubulação numa rua inteira, né? Depois trazer água de não sei quantos quilômetros, e tudo isso é muito caro, né? Então, só o Estado tem condições. A outra coisa é que a gente precisa acabar com essa mentalidade que isso é uma despesa para o Estado. Isso não é uma despesa para o Estado, isso é um investimento. Porque quanto mais água e água boa tratada, menos problema de saúde a gente vai ter. E com menos problemas de saúde, menos despesas com hospitais, com médicos, com remédios, o Estado vai ter. Então, não é despesa. A água nunca é despesa. A água é sempre investimento. A gente poderia ter mais pessoas assim no mundo que pensassem assim, né? Seria bem mais fácil. Agora já tem aqui um grupo maior. Obrigada, Flávio. Nada, Nicole. Oi, boa noite. Boa noite, Ana. Meu nome é Heloísa. Ah, Heloísa, tem Ana. Eu tô na conta da minha mãe. Ah, tá. E a minha pergunta é se a privatização não vai gerar um monopólio da água. Então, a água já é um monopólio natural, né? Quando eu estou falando isso assim, eu estou falando da água que chega nas nossas casas, né? Porque, como eu disse, diferente de outras coisas, né? Eu vou no supermercado e eu escolho, né? Eu tenho tantos tipos de biscoitos, tantos tipos de óleo de cozinha, tá? Com a água não é assim, né? Se você mora na Grande São Paulo, a sua água vem da Sabesp. Não dá para você... hoje eu vou pegar água, vou apertar nesse botão azul e vou pegar água dessa empresa. Não é, por exemplo, como na televisão, que a gente aperta o botão e escolhe o canal. Hoje eu vou para Netflix. Não, hoje eu vou para Globoplay. Né? A água não tem jeito, é um monopólio natural. Já é um monopólio natural. Então, quando eu repasso a água para a iniciativa privada, eu estou repassando esse monopólio para a iniciativa privada. Isso é muito complicado, inclusive para a produção de riqueza de uma cidade, de um estado, de um país. Porque a água, quanto a água mais cara, mais as mercadorias vão aumentar também, né? Porque se uma empresa que fabrica, por exemplo, um tecido, né, que precisa de água, muita água para tingir, lavar o tecido. Se o valor dessa água aumenta, a fábrica, o vendedor vai ter que aumentar o valor do tecido também, né? E o que acontece? Às vezes a gente não para pensar na relação entre água e emprego. Os empregos dependem da água também, né? Então, a água com um valor caro também vai ter problema na geração de trabalho, de emprego e de renda. Isso tem sido assim no mundo todo, Ana. Então, é muito complicado ter a água
Porque água é poder também, né? Quem tem água tem poder. Poder político, poder financeiro, até poder bélico, né? Até poder bélico. A água é até uma arma, né? Se você está numa guerra e você toma água, você vence o seu inimigo. Então, ter a água, o monopólio da água, que é um monopólio natural, como eu já falei, né? Nas mãos de tão pouca gente é muito complicado. Entendi, obrigada. Nada. A próxima pergunta é minha, de novo. E a minha pergunta é a seguinte: o que acontece exatamente com pessoas de baixa renda ou que já vivem num estado de miséria se a água for privatizada? Isso é uma ótima pergunta, porque são essas as pessoas que primeiro vão sofrer. Por quê? Porque quando aumenta o valor da água, que as pessoas não podem pagar, elas vão diminuir o consumo, né? O que significa que vai diminuir a qualidade de vida. Eu vou dar um outro exemplo em São Paulo, né? Entre a água e esgoto. São Paulo tem, a Grande São Paulo, né? Na Grande São Paulo, tem 1 milhão de ligações a menos de esgoto em comparação à água. Por quê? Porque esgoto dá menos lucro do que água. Então, acho que tem como 6,4 milhões de ligações de água e 5 ponto alguma coisa de ligações de esgoto, né? Primeiro porque muitas vezes a empresa diz, aquilo é uma área irregular, aquilo é uma ocupação. Só que o governo sabe que se não tiver água, o que é que vai acontecer? Pode gerar doenças que podem ser transmitidas para as outras pessoas. Então, mesmo sendo água área que eles chamam irregular, eles colocam as ligações para a água, mas não para o esgoto, né? Então, veja, as periferias sofrem muito com isso. Durante a crise hídrica, teve uma coisa chamada racionamento, que o governo de São Paulo não chamou de racionamento, chamou de diminuição de pressão. Foi um jeito bonito de chamar de racionamento. Mas onde que essa água foi racionada? Na periferia. Não foi nos bairros ricos da cidade. Inclusive, eu morava em São Paulo e eu nunca li não vi nenhuma propaganda dizendo para que os condomínios, as mansões não enchessem as suas piscinas, porque a cidade estava passando por uma crise hídrica. E piscina é lazer, você pode viver sem piscina, né? Mas você não pode viver sem água para higiene, para beber, para cozinhar. Então, vão ser sempre as periferias as primeiras a sofrerem com a privatização da água. Por quê? Porque agora a gente viu na pandemia, por exemplo, né, que em alguns estados o governo, inclusive, permitiu que as pessoas pudessem atrasar o pagamento da água, porque era essencial ter a água e com a crise econômica, o governo entendeu que nem todo mundo poderia pagar a água. Mas uma empresa privada não vai fazer isso, porque a empresa privada tem uma outra lógica, né? Precisa pagar impostos, precisa pagar funcionários. Então, por isso que é tão complicado quando privatiza. As periferias e as zonas rurais são sempre as primeiras a sofrerem. Por quê? Porque elas são menos lucrativas para as grandes empresas, né? Então, por isso que a privatização sempre acontece nas áreas ricas. Agora, no Rio de Janeiro, no Grande Rio de Janeiro, semana passada, quando a empresa de lá foi privatizada, o Estado dividiu a área em 4 regiões. Sabe qual foi a única região que não teve interesse, nenhuma empresa privada quis? Foi a região oeste do Rio de Janeiro, que é a área mais pobre. Então, sempre, é isso que sempre acontece, né?
E aí a gente fere aquele direito fundamental, que é uma garantia da ONU, é uma garantia vai ser uma garantia na nossa Constituição, mas já na nossa Constituição tem dizendo que o governo tem a obrigação de cuidar dos seus cidadãos e das suas cidadãs, né? Independente de qualquer coisa, né? Por isso que é tão importante assim a gente se informar cada vez mais sobre esse processo da água. E é muito complicado pensar nesse tipo de coisa, né? Porque pensando na questão da saúde, por exemplo, principalmente agora, né, nessa questão de pandemia, que se esse pessoal, né, que já tem uma baixa renda, assim, vive em comunidade, não tivesse acesso, o quão ruim seria, o quão pior, na verdade, né, seria a transmissão de doenças, mas não só do Covid, né, mas de outras, porque diminui a higiene, então novas doenças iam surgir, doenças que talvez nem as pessoas nem contraiam mais, ia surgir de novo. Então, é verdade, né? É muito importante que isso não aconteça. Exatamente. E, infelizmente, existem vários casos no mundo, inclusive na cidade de São Paulo. É muito complicado. Flávio, muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Giovana. A próxima pergunta seria da Nicole, mas como ela não está, eu vou fazer a pergunta dela. Tá bom. Que consequências essa ação pode trazer a longo prazo para a sociedade? Então, como eu já disse, o que a experiência mostra, né, em outros países como Argentina, Bolívia, Uruguai, Filipinas, na Europa, Berlim, Paris, outras cidades também da Europa, é que com o tempo o preço da água começa a aumentar, né? A outra coisa também é que, para gerar mais lucro, uma das formas é diminuir a despesa. Então, vai ter demissões nas empresas de saneamento, né? A qualidade do tratamento pode não ser a mesma, porque a empresa precisa diminuir a despesa para gerar mais lucro, né? Então, essas podem ser algumas das consequências, além do que eu já comentei com Giovana, né, que as áreas menos lucrativas, né, do ponto de vista financeiro, porque as empresas têm metas de lucro, né? Então, se aquela área não vai dar tanto lucro, a empresa não vai, de repente, expandir o serviço naquela área. Pode até manter o que tem, mas não vai expandir, né? Até antes do marco regulatório ser aprovado, o que era que os defensores diziam? Vai universalizar, vai universalizar. Depois que foi aprovado, eles mudaram a conversa. Eles começaram a dizer, olha, tem áreas nas grandes cidades que não vai dar para ir, porque são áreas irregulares, né? Eles estavam falando das favelas, né? Que não vão expandir os serviços nas favelas, porque não é tão lucrativo quanto em outras áreas da cidade. Então, em geral, essas são algumas das consequências com a privatização. Isso tem sido algo que se repete historicamente no mundo nos lugares onde a água foi privatizada. Obrigada. De nada, Mayara. A próxima pergunta é minha, e eu gostaria de saber se tornar a água um bem de empresas particulares não vai contra o direito da população de acesso a isso. É exatamente isso que eu estava falando, né? Assim, como um direito fundamental, né? Uma empresa privada tem uma lógica, né? A empresa, não estou dizendo que o mundo privado, não estou demonizando o mundo privado, mas ela tem uma lógica para sobreviver, que é ter um lucro crescente. O lucro precisa ser sempre maior, né? Com a água, isso é muito complicado, né? Porque imagina, se tem uma crise hídrica, né? Sei lá, tem áreas que são de difícil acesso. A zona rural, por exemplo, onde tem uma casa aqui, tem outra casa 3 quilômetros depois, né? Não é como uma rua que tem vários prédios e que você tem uma tubulação que vai atender 400 famílias. E na zona rural você vai ter uma tubulação, mesmo percurso, que vai atender 3 famílias.
Então, qual é a empresa que vai querer investir em saneamento na zona rural, né? Porque não é interessante para a empresa, não vai dar lucro para a empresa. O governo tem a obrigação de fazer isso, e o governo não pode pensar em lucro. O lucro do governo é ter a sua população bem servida. Essa deveria ser a lógica do governo, né? Por isso que a gente chama empresas de serviço público, porque elas servem ao público. A Sabesp é uma empresa de serviço, deveria ser uma empresa de serviço público, para servir a população paulista, né? População paulistana e do restante do estado. Então, por isso a gente diz, né? Empresa de serviço público, servindo ao seu público. A gente paga imposto para isso, para ser servido bem, né? Mas então, você só colocando aí a questão da zona rural, a gente já vê como vai ser difícil, né? Hoje, a gente tem aí menos de 50% da população rural sendo servida por saneamento. E são os números oficiais, né? Os números oficiais. E eu acho que é até menos, né? E aí, acho que a situação pode até piorar no futuro. Obrigada. Nada. A próxima e a última pergunta é minha, mas acredito que já foi meio que respondida, que é o acesso à água sendo direito humano. Na sua opinião, a privatização pode, de certa forma, tirar esse direito das pessoas? Assim, não é que tira, né? É que as empresas, assim, elas têm uma outra lógica, como eu coloquei, né? As empresas privadas, né? Elas precisam gerar lucro para sobreviver, né? Como eu já disse, não é demonizando a empresa privada, elas precisam gerar lucro para sobreviver, né? Uma empresa de serviço lucro, a função dela não deveria ser gerar lucro, mas servir a população. E a água, como direito humano, ela não é um gasto, como eu já disse, ela é um investimento na qualidade de vida da população. Quando você investe em água, em quantidade e em qualidade apropriadas, você vai diminuir despesa com gastos em saúde. Isso está comprovado no mundo todo, né? Uma população bem servida de água é uma população mais saudável. E aí, uma população mais saudável é menos gente nos hospitais, menos gente nas UPAs, um povo que vive melhor, né? A água é isso. Eu queria só dizer que eu tenho um texto na internet que vocês podem procurar, que se chama Hidrofelicidade, né? Que é como a água causa felicidade na gente. Se vocês olharem, perceberem, nos nossos feriados a gente vai para perto da água, nas férias a gente vai para perto da água. A água chama a gente, né? Então, os rios nos acalmam. Tem pesquisas agora, tem um instituto na Inglaterra pesquisando só isso. Como estar perto da água acalma a gente, nos deixa mais tranquilos, né? Por isso, aí eu brinco que agora eu entendo porque tem aquele chafariz que as pessoas colocam na casa, né? E o aquário, tem inclusive a aquarioterapia, né? Pessoas que se acalmam só olhando os peixes. Então, a água tem essa propriedade de nos deixar felizes, né? Então, a gente não quer privatizar a felicidade, né? E uma coisa que eu descobri esse ano é que, se vocês olharem na internet, o Dia Mundial da Felicidade é o dia 20 de março. E o Dia Mundial da Água é o dia 22 de março. Então, eu acho que não é por acaso, né? Tem uma relação muito, muito próxima entre água e felicidade. Tomar um banho de rio, um banho de lago. Aqui no Nordeste a gente chama de açude, né? Um banho de açude. Tomar um banho no mar. Isso não tem preço. Qual é o preço de um chuveiro quente, né? Não tem preço, isso não tem como pagar. E a gente quer que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa qualidade de vida, que sejam felizes, que sejam hidrofelizes, né? Então, se depois vocês quiserem olhar na internet, é só colocar hidrofelicidade e o meu nome, e o texto vai aparecer.
É um texto que eu tive muito prazer em escrever por isso, porque eu acredito nisso, né? Que a água, ela só traz felicidade. A água boa, tratada, mata a nossa sede, e por isso que é tão importante que a água seja um bem comum para a humanidade. Acho que é isso, eu falo muito, né? Não, é muito, ensina muito, muito obrigada. E as perguntas acabaram, então eu quero... Pode falar. Mas eu ia perguntar como é, se foi você que chegou ao meu nome, como é que é os que chegaram ao meu nome, que eu fiquei curioso. Fui eu pesquisei sobre a privatização da água e achei o senhor e fui procurar saber as suas formações e achei que ia agregar muito ao tema e agregou demais. Muito obrigada mesmo, aprendi muito. E vocês estão escrevendo um artigo para a revista, é isso? Sim. E a revista vai sair quando? Tia Márcia, quando a revista vai sair? Vai sair em setembro. Essa edição é em setembro. Essa revista é uma parceria, né, de jovens do Brasil, da Bolívia, da Colômbia, agora da Espanha e do México. Que legal, que maravilha. Então, são adolescentes, né, ou jovens adultos que trabalham na edição da revista, e é sempre com o tema relacionado à água, porque é o Ministério de Tecnologia da Água do México, que é o patrocinador da revista. Mas nós aqui somos todos voluntários, né? Voluntárias, no caso. Mas é porque a gente também tem, eu e a professora Luciana, a gente tem um projeto de engajamento de meninas na ciência. Que maravilha! Então, mas o trabalho é delas, todo delas, a gente só fica aqui nos bastidores. E desculpa, eu estou perguntando, vou perguntar o nome do projeto, porque eu tenho uma filha de 16 anos, vai fazer 16 anos agora. Então, o projeto é esse aqui, da revista, da produção da revista. Mas aí a gente, assim, nos outros países são meninos e meninas, né, e tal, e nós optamos por integrar essa proposta da Agenda 2030 só com meninas. Que maravilha, parabéns. Super necessário, né? Mas eu vou aproveitar que eu peguei a palavra, né, tomei a palavra, e eu vou agradecer muito, muito a você, Flávio, assim, foi sensacional, a gente precisa muito debater essa questão, porque tá aí, né, tá sendo tramitado, e se nós, assim, nós não temos consciência, na população em geral não sabe o que é privatização da água, ou o que é uma distribuição totalmente estatal, né, então, ou mista, enfim, eu acho que é um debate que precisa ser feito nas escolas, e com todos, não só com os jovens, porque os adultos também não sabem sobre isso. Não sabem. Márcia, eu vou te atrapalhar um pouquinho, porque você trouxe a questão de gênero, e eu lembrei de uma coisa muito importante, que água e gênero têm uma relação muito próxima. Por quê? Porque a ONU tem pesquisas mostrando que, principalmente na zona rural, as meninas não vão para a escola porque elas têm que ir buscar água. Então, elas gastam, às vezes, horas por dia indo para o lago ou para o rio para trazer aquela lata de água, porque, historicamente, é uma divisão do trabalho que ficou com as mulheres, né? Pegar a água e aí vai buscar água para cozinhar, aí chega, ainda tem que lavar a roupa, cozinhar, que é um trabalho que ficou também delegado obrigatoriamente às mulheres, é uma questão de gênero. Então, você veja como trabalhar a questão da água também envolve até a questão de gênero. Tem pesquisas mostrando isso. Quantas meninas não podem ir para a escola, né, na zona rural, no mundo todo, não, no mundo todo isso acontece, porque tem que ir buscar água. Né? Então, isso que vocês estão fazendo é extremamente importante, né, trazendo as meninas, incentivando para que elas também no futuro possam incentivar outras mulheres a entrarem na ciência, né? Porque traz também, é muito importante trazer vários olhares, né?
Desculpe, mas quando você falou, eu pensei, nossa, eu tenho que falar nisso. Não, foi ótimo, porque a gente discute muito isso, né? Que é discutir a questão de gênero, é discutir a estrutura social, né? Isso. Porque as meninas estão na base, assim, da exploração, né? As isso. mulheres, no caso, né? Isso. E as mulheres negras no piso mesmo. Então, a gente discute a questão do gênero não só como uma questão sexista, né? Uma questão estrutural mesmo. Isso. Mas essa questão de buscar água, isso tem que ter uma epígrafe nas matérias, porque foi ótimo. Isso a gente precisa citar. Isso, eu acho que é muito importante, porque isso mostra mesmo como trabalhar pelo direito à água é tão importante, principalmente para as mulheres. Muito obrigada, Flávia. A gente vai ter que tirar alguma matéria, alguma reportagem da pauta para fazer uma só sobre isso, viu? Porque foi bem interessante essa relação, porque é uma coisa que todo mundo sabe, né? Que geralmente na zona rural, principalmente onde a escassez de água é maior, que essa é uma obrigação das meninas, né? A gente escuta mãe, os pais da gente, quando moravam na roça, né? Aqui em São Paulo, quase todo mundo aqui é da zona urbana, então... Mas meus pais, por exemplo, eram da roça, e minha mãe falava isso, né? Que aos 8 anos deixou de estudar porque levava comida para os pais na roça, e eram elas que tiravam água do poço. Isso. E eu nunca me toquei disso, que tinha essa relação da água também, né? Isso. Olha, vale aí um texto, né? Valeria a pena a gente tentar acrescentar algo aí. Né? Flávio, eu só tenho que agradecer. Não sei se a Márcia tem mais alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar. Só agradecer. Né? Eu que agradeço vocês. Como vocês viram, eu adoro falar de água, né? Então, foi um prazer. Água, né? Eu adorei, porque assim, tudo tem alguma coisa, tem a água, está relacionada a tudo mesmo, né? Então, muito obrigada mesmo, uma boa noite para você. Obrigado vocês. E estamos à disposição aí. Tá bom. Me comuniquem quando a revista sair, para eu divulgar também. Se você procurar na internet, é Água Simple. Eu acho que Maiara me mandou o link para ver, sim. Mas quando sair o número com vocês, eu quero divulgar. Sairá tá bom? Lá, certinho, seu nome e entrevista. Um prazer conhecer vocês e boa sorte com tudo. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.